tarde a todas e a todos. Dizer da alegria de estar aqui com vocês, de participar de um evento dessa magnitude. Na verdade, Cabo Frio é uma cidade atípica. É uma das cidades hoje no cenário nacional e internacional, em se tratando do turismo, é das mais importantes. E a visão do governo, como a Vanilla acabou de dizer, no sentido de investir na qualificação, na preparação de quem vai fazer o atendimento a esse turista que chega aqui. O turismo é, sem dúvida alguma, a nossa grande indústria. A grande indústria de Cabo Frio, a grande indústria da região dos lagos é o turismo. Nós estamos excepcionalmente vivendo uma boa parte com a contribuição dos royalties do petróleo, mas a gente precisa entender que, primeiro, royalties não são definitivos, não são eternos, é um bem finito. É um bem que tem começo e tem fim. Só para vocês terem uma ideia, eu fui vereador à época em que começou o movimento em favor da inclusão de Cabo Frio como município produtor de petróleo. Eu me lembro bem isso na década de 80 ainda. Olha como essa luta é antiga. O ex-vereador Walter Peça, que a maioria de vocês conhece, ele era como João Batista clamando no deserto, falando sozinho. O Walter, durante muito tempo, durante muitos anos, ele falava dessa possibilidade de Cabo Frio ser produtor de petróleo. E poucas pessoas acreditavam que isso seria possível. E de tanto ele insistir, o hoje prefeito e prefeito da época também, Alair Correia, no primeiro mandato dele, lá na década de 80, as dificuldades da cidade eram muito grandes. Fretamos um ônibus, a prefeitura fretou um ônibus e foi o prefeito, o vice-prefeito da época, toda a Câmara de Vereadores, fomos para Brasília, uma verdadeira via crucis. O ônibus veio malhadinho, muita dificuldade, fizemos uma viagem até Brasília. Lá fomos recebidos pelo ministro César Caos, que era o ministro na época do governo Figueiredo ainda, nós estamos falando da década de 80. E aí começou esse movimento. Fomos recebidos pelo ministro César Caos, que recomendou na época o senador Sarney, fez uma recomendação para mudar na legislação que Cabo Frio era tido como município da área, não da área de produção, fez uma mudança na lei e Cabo Frio então passou a ser produtor de royalties do petróleo. Na época recebia-se 50 mil reais, não era nem essa moeda na época, mas é algo equivalente a isso, ou um pouquinho mais, um pouco menos. Hoje a gente chega, eu estou falando sobre isso para voltar a falar da questão da importância do turismo. Hoje nós chegamos a uma situação de dependência do petróleo. Tanto é verdade que agora, com a oscilação do preço internacional do barril de petróleo, que chegou a 130, 140 dólares e agora está abaixo de 60 dólares, a arrecadação da prefeitura despencou. Nós não podemos viver, uma cidade como a nossa, com o potencial turístico que tem, não pode viver nessa dependência. Então, nós precisamos, eu digo nós enquanto governantes, e nós, sociedade, nós, população, precisamos entender que o turismo é a nossa galinha dos ovos de ouro. Nós temos que investir no turista, nós temos que receber bem o turista.
essa iniciativa da Secretaria de Turismo, junto com a Secretaria de Costura, é da maior importância nesse aspecto. Por quê? Qualificar quem vai estar na linha de frente para receber o turista. Vocês são essas pessoas que precisam estar qualificadas, que precisam receber bem o turista, para que ele saia daqui falando bem da cidade, para que ele queira voltar, para que ele faça propaganda na cidade dele, sobre a nossa cidade, como é bem recebido aqui. É dessa forma que nós vamos preparar a cidade para se tornar autossuficiente, para que nós possamos investir realmente num turismo de qualidade, num turismo que gere riqueza, num turismo que gere renda, num turismo que gere emprego, não é? Vocês vivem do turismo, vocês vivem do que o turista traz para cá. Então nós precisamos cada vez mais preparar essa nossa cidade, preparar as pessoas que atendem. Eu, semana passada, fui levado a visitar uma obra de um hotel que está praticamente terminando a construção, aqui em frente à delegacia. E eu fiquei muito feliz, Vanina, porque um dos sócios do hotel me levou lá para ver a obra e eles reservaram lá uma sala, um espaço enorme, com mais de 200 lugares, que eles pretendem, me pediram para agendar uma vinda deles ao prefeito, que eles vão oferecer aquele espaço para transformar num hotel-escola. Olha só, um negócio extraordinário para a cidade. Olha a visão do bom empresário. Então essa visão grande, essa visão maior que a gente precisa ter da cidade. E quando eu digo, repito, quando eu falo a gente, claro, nós temos, enquanto poder público, obrigação de fazer isso. Mas vocês também, enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, enquanto pessoas que vivem do turismo, que vivem dessa riqueza que o turismo traz, que o turista traz, também precisam, todos nós precisamos ter essa visão de que nós vivemos numa cidade atípica, nós vivemos numa cidade diferente. Na semana passada, na sexta-feira passada, eu sou amigo do presidente da TV Record e me pediu para marcar uma audiência com o prefeito de São Pedro, Chumbinho. E fui lá na sexta-feira, ficamos mais de 2 horas lá, conversando com o prefeito Chumbinho. Sem querer criticar a cidade vizinha nossa, até porque tenho muitos amigos lá e o próprio prefeito, mas a gente percebe a grande diferença de São Pedro da Aldeia para Cabo Frio. A gente vive aqui, eu moro aqui no Porto do Carmo, mas tenho muitos amigos nessa região do Alecrim, nessa região do bairro Orquídeas, aqui em São Pedro da Aldeia. É uma pobreza muito grande, a prefeitura não tem condição de sanear uma rua, muita dificuldade. Então nós vivemos numa cidade que é extraordinária, nós vivemos numa cidade que é diferente mesmo, porque temos rochas do petróleo, porque temos praias maravilhosas e temos toda a infraestrutura para receber bem o nosso turista, para fazer um turismo de qualidade. Então, gente, eu quero, parabenizando as minhas companheiras aqui de mesa, a se qualificar para receber bem aqueles que são, na verdade, os responsáveis pela, como eu disse, pela geração de emprego, pela geração de renda, pela geração de riqueza para a nossa cidade. Então, que vocês façam realmente, deem importância, deem valor a esse curso e que possam colocar em prática tudo isso que aprenderam, porque todos nós vamos sair ganhando, toda a sociedade de Cabo Frio vai sair ganhando. Parabéns a vocês. Obrigada.
vendedora de peixe.